Olá, eu sou o pastor Adejala Ramos, bem-vindo a mais o estudo de uma lição. Nós estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém e hoje, dando prosseguimento, nós vamos estudar a lição de número 10, a expansão da igreja. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 8, versículos 1 a 8 e também os versículos 12 a 15. Lembrando que, se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É importante a sua participação para que nós tenhamos um retorno e também para que o vídeo possa alcançar mais pessoas. Nós leremos o texto áureo que está em Atos 8, versículo 4 e 5. Está escrito: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A expansão da igreja. Nós estudamos já em aulas anteriores acerca da perseguição que a igreja enfrentou. Os cristãos estavam concentrados em Jerusalém, mas devido às perseguições, a igreja então se expandiu. Na primeira parte do nosso comentário, nós temos aí a igreja diante da perseguição, embora perseguida, não fragmentada. Veja bem no texto bíblico em Atos capítulo 8, versículo 1 e 2. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Nós observamos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, acerca inicialmente, antes da perseguição e da expansão da igreja, nós observamos aqui nesse texto a morte de Estevão. Todos lembram que nós estudamos na aula anterior sobre a morte, o martírio de Estevão. Esse martírio de Estevão, ou a morte de Estevão, provocou uma grande perseguição na igreja. Era um período difícil para a igreja primitiva. A igreja estava enfrentando tempos tenebrosos, tempos difíceis. Mas isso, do ponto de vista humano, do ponto de vista de Deus, estava acontecendo um novo começo para a igreja cristã. A morte de Estevão abre um precedente para perseguições, mas também abre um precedente para a expansão da igreja. Então, muitas coisas que acontecem, às vezes nós não conhecemos os propósitos de Deus em relação àquilo especificamente. No caso aqui, as perseguições à igreja. Você observe que o texto diz que fez-se uma grande perseguição contra a igreja. O texto chega a dizer, no versículo 3, que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Veja bem essa expressão, assolava a igreja. O Saulo, que teve uma participação naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo morto. O texto diz que ele consentiu na morte dele. O texto então diz que ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. A expressão assolar aqui dá a ideia de um animal selvagem despedaçando a vítima. É um ato de crueldade, de violência. Era isto que ele fazia. Saulo não poupava a ninguém, nem mesmo as mulheres. É o que a gente observa aí no texto. Então você observe que era uma onda de perseguição veio sobre a igreja naquele momento. Nós destacamos também aí, neste momento, no versículo 2, sobre o sepultamento de Estevão. O texto fala sobre o sepultamento de Estevão. O sepultamento naquele contexto, especialmente entre os judeus, era um ato de dignidade. Vejam que o texto diz que eles fizeram sobre ele grande pranto. O texto diz que foram varões piedosos que sepultaram Estevão.
Então, naquele contexto do mundo antigo, especialmente entre os judeus, se tinha essa visão e esse costume de dar um sepultamento digno às pessoas, né? E esses homens piedosos, então, fizeram isso, dá a entender, então, pelo texto, que essas pessoas que sepultaram Estevão foram pessoas, então, piedosas, eram pessoas que tinham piedade. No mundo antigo, quando as pessoas admiravam alguém, por exemplo, entre os filósofos, eles queriam dar um sepultamento digno a tal pessoa. Inclusive, se sentiam até privilegiados neste momento do sepultamento. Às vezes acontecia discursos, falas, provavelmente nesse momento aqui do sepultamento de Estevão, deve ter havido um momento como este, em que eles fizeram um discurso, uma fala, relembrando a fase, o momento heróico em que ele viveu como um autêntico cristão, dando a sua vida por Jesus. Então, o texto diz aí, fala sobre o sepultamento, então, de Estevão. Esse foi um momento singular. Mas, na questão da perseguição, nós observamos aí que ela abriu um precedente, né? O texto fala que as pessoas iam dispersas. Olha como é que a igreja reagiu aqui a este momento de perseguição. A nosso comentário aí da lição diz que a igreja, embora perseguida, ela não foi fragmentada. O texto fala que os que foram dispersos iam pelas terras da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Ou seja, neste momento, eles ficaram em Jerusalém, eles sabiam que a igreja de Jerusalém precisava da liderança deles, e eles então ficaram em Jerusalém. Mas as pessoas que iam dispersas, devido a motivados pela perseguição, iam por todas as partes, né? Anunciando então a palavra, conforme diz o texto. Veja então que esse foi um momento que a lição também destaca sobre a igreja em luto. Certamente foi um momento dramático, de choro, de lamentação, enfim, foi um momento difícil para a igreja, mas a igreja não poderia parar, porque um soldado ele estava morto. A igreja precisava continuar. Isso mostra então que a igreja ela enfrentava as perseguições, ela enfrentava as dificuldades, ela enfrentava o luto de forma não desesperada, mas de forma também, podemos dizer, corajosa. A igreja, ela perde um membro querido, a igreja perdeu um membro ilustre, mas a igreja não se calou diante deste acontecimento. Então aqui nós observamos a igreja então diante da perseguição. Nós já estudamos em lições anteriores que as perseguições contra a igreja primitiva foram muitas, foram intensas, mas a igreja tinha uma postura cristã diante dessas perseguições. Como é que a igreja odierna ela tem tido a postura diante das perseguições? Como é a postura da igreja odierna diante das perseguições? Veja, o fato da igreja primitiva ter uma postura coerente, cristã, bíblica, demonstrando confiança em Deus diante daquelas perseguições. Então, a igreja diante da perseguição. Outra coisa que nós observamos aí, e isso começa agora a partir do capítulo de número 8, nós temos então aí ao ministério de Filipe, a introdução ao ministério de Filipe, né? Filipe, ele realizou um trabalho muito relevante, nós já observamos sobre ele como um diácono, agora ele vai agir como um evangelista, ele desempenhou um papel fundamental como evangelista na igreja primitiva, ele faz com que o evangelho avance em direção para o norte, Samaria, e ele faz também com que o evangelho mais à frente, ele avance também para o sul, para os africanos, quando ele evangelizou o eunuco. Filipe, então, teve um ministério muito relevante dentro do contexto do cristianismo primitivo. É o que nós podemos observar aqui. Um outro ponto a considerar é que, mediante a perseguição,
a igreja foi dispersa, o que nós podemos ver no finalzinho do versículo de número 1. O texto diz, no finalzinho do versículo 1 e também no versículo 4, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A igreja, então, foi alvo de uma grande perseguição e eles foram dispersos. Vejam que a perseguição, ela promoveu a dispersão. É o que nós podemos observar no versículo de número 1. Obviamente que essas dispersões, essa saída dos cristãos ali de Jerusalém, ela tinha implicações, né? Ela tinha implicações, por exemplo, econômicas. Algumas pessoas, por exemplo, certamente iriam perder suas propriedades, pois quando uma pessoa saía da sua cidade, deixava a sua propriedade, se ela retornasse depois, ela teria dificuldades para reivindicar, né, vamos dizer, judicialmente, a sua propriedade. Então, isso teve implicações muito grandes para aqueles cristãos, consequências econômicas, né? Obviamente, com a saída deles, os bens eram confiscados e era difícil para eles reivindicarem, né, com sentenças judiciais. Então, consequências econômicas é o que nós vemos aqui mediante esta perseguição que a igreja primitiva ela enfrentou. Bem, o texto diz também no versículo de número 4 que os dispersos então iam disseminando a mensagem. Eles iam propagando a palavra de Deus, né? Por onde eles iam anunciando a palavra. Isso está no versículo de número 4. E aí, nós chegamos então à segunda parte do nosso comentário, a igreja que evangeliza. No versículo 4, evangelização centrada na palavra. A igreja, então, ela era uma igreja, a igreja primitiva, uma igreja centrada na palavra. Você observa essa expressão que aparece no versículo 4. E os dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja que a igreja, então, era movida pelo Espírito Santo e a igreja era centrada na palavra. A igreja era uma igreja que tinha como um meio do seu crescimento a ação do Espírito Santo através da palavra. Era uma igreja, portanto, fiel à palavra. Era uma igreja, portanto, fiel à mensagem bíblica, é o que nós observamos aqui nesse texto. A palavra, então, ela ocupava um elemento fundamental no contexto, então, da igreja primitiva. A igreja, então, ela semeava a palavra. Mesmo diante das perseguições, a igreja, então, semeava a palavra. A igreja, então, era uma sementeira e saía jogando a semente mesmo nas perseguições. A igreja não pode deixar de evangelizar mesmo diante das perseguições, né? Quantas vezes os cristãos arrefecem no evangelismo quando há perseguição? Mas a igreja primitiva, ela avançava, ela plantava, né? Como disse aquela expressão que depois foi utilizada, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Foi isso exatamente que aconteceu. O sangue de Estevão foi derramado, mas o sangue derramado era a sementeira, então, da igreja. A igreja avançava cada vez mais. Aqui a gente vê, então, que a perseguição, ela favoreceu a igreja. A perseguição agiu e trabalhou em favor da igreja. Às vezes nós vemos a perseguição como contra a igreja, mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, e Deus pode utilizar a perseguição em favor da igreja, para que a igreja, então, avance, para que a igreja conquiste novos espaços através da pregação do evangelho, para que a igreja cumpra o seu propósito evangelizador. Jesus tinha falado em Atos 1:8 que eles deveriam pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Esse era o plano evangelístico e missionário de Jesus para a igreja. E agora eles podem cumprir
esse plano, este propósito que fora estabelecido por Jesus em Atos 1:8, através então da perseguição. Sempre foi assim. Se você estudar a história da igreja, nós estamos considerando aqui no período apostólico, período primitivo, mas se você considerar a história da igreja em outros períodos e também nos tempos modernos, você vai ver que sempre que houve perseguições, a igreja ela continuou robusta e crescente. Tem sido assim nos países que oferecem resistência à fé cristã. Tem sido assim nos países comunistas, tem sido assim, por exemplo, na China, em países que oferecem resistência ao cristianismo, na extinta União Soviética, né? Enfim, os tempos modernos, a história de missões, ela tem comprovado isto. Então, a dispersão, ela teve o seu lugar, a perseguição teve o seu lugar, ela teve o seu propósito na igreja primitiva. Então, a evangelização era centrada, então, na palavra. Outra coisa que nós observamos, que está no versículo 5, o item 2, evangelização centrada em Cristo. O versículo 5 diz, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O doutor Lucas relatou, então, a morte de Estevão, o sepultamento de Estevão, a perseguição à igreja e a dispersão. Eles iam por toda parte anunciando a palavra, e ele relatou que especificamente Filipe, ele foi para a cidade de Samaria e ali lhes pregava a Cristo. Este era o segredo então da igreja primitiva. Os pregadores, eles estavam centrados na palavra e em Cristo. A mensagem era cristocêntrica. Quando diz aí em Cristo, quer dizer ungido, Messias. Eles anunciavam em toda parte, e especificamente em Samaria, que Cristo cumpria as profecias do Antigo Testamento. Ele era o enviado de Deus, ele era o Messias de Deus. Esta era a mensagem que eles anunciavam, a mensagem que pode mudar, a mensagem que pode transformar vidas, é a mensagem de Cristo. E era isso que a igreja então fazia. A evangelização na igreja primitiva, ela era centrada em Cristo. Então era uma igreja que evangelizava, mesmo sob as perseguições. A igreja, ela continuava evangelizando de forma intensa, robusta, destemida e corajosa. A igreja, ela continuava transmitindo as boas novas de salvação, as boas novas do Evangelho. Então, esse é um ponto a considerar aqui. E aqui no versículo 5 diz também que Filipe especificamente desceu à cidade de Samaria. Samaria, então, recebe a palavra de Deus. Os samaritanos, eles surgiram, todos sabem, no contexto do Antigo Testamento, quando houve o cativeiro assírio por volta do ano 722 a.C., a política da Assíria era uma política de produzir a miscigenação de raças. A política assíria produzia a disseminação de raças, né, para, de uma certa forma, destruir, então, o nacionalismo, aquele sentimento nacionalista. Então, a miscigenação de raças era uma política expansionista do Império Assírio no contexto do Antigo Testamento. E isso eles fizeram em Israel, no Reino do Norte. Eles produziram a miscigenação de judeus com outros povos, e esta miscigenação, esta mistura de raças, produziu então os samaritanos. Os samaritanos, eles tiveram algumas características bem específicas, e os judeus, então, não vinham com muita amistosidade os samaritanos. Eles viam os samaritanos como judeus não verdadeiros, pelo fato de misturarem com outras raças, e isso gerou, então, uma certa amistosidade, um certo conflito, digo, em relação ao povo judeu, né? Os samaritanos, eles eram conhecidos em muitos lugares no mundo antigo, ali nas regiões do Mediterrâneo. As pessoas tinham muito conhecimento acerca dos samaritanos, né? Os samaritanos,
a forma como os judeus viam os samaritanos, havia muitos debates. Alguns achavam que deveriam classificá-los como gentios, outros faziam distinção dos gentios. O Flávio Joséfo, por exemplo, ele, quando fala então dos samaritanos, né, ele diz que alguns judeus os viam como judeus apóstatas e não como gentios no sentido pleno da palavra. Mas havia muitos debates em relação a essa questão. Havia um conflito, então, entre os judeus e os samaritanos. Essa hostilidade, esse conflito, tinha raízes desde o período do Antigo Testamento, né? Inclusive, esta animosidade e este conflito foi também não só em função deles se misturarem com outros povos, mas também deles criarem uma espécie de culto diferente, então, dos judeus. Ou seja, um dos pontos, então, que gerava tensão entre os judeus e os samaritanos era porque os samaritanos, eles tinham o seu lugar próprio, então, de culto. Havia diferenças de locais sagrados. Para o povo judeu, o local sagrado era Jerusalém, onde estava o Santo Templo e todas as tradições dos seus ancestrais. Mas para os samaritanos era o Monte Gerizim. O Monte Gerizim tinha inclusive um templo e ali eles viam então como um local sagrado. Inclusive desenvolveram também o seu próprio cânon, que é o Pentateuco samaritano. Esse templo dos samaritanos, né, segundo a história, foi destruído por João Hircano no tempo logo depois do período dos Macabeus, né? João Hircano, um dos grandes feitos dele foi destruir o templo samaritano na região do Monte Gerizim. Então, havia esta animosidade, né, em relação ao povo entre judeus e samaritanos por causa dessas questões relacionadas à liturgia, a locais sagrados, enfim, né? Eles evitavam até passar em território samaritano. É a visão que o povo judeu tinha em relação aos samaritanos. Mas aqui nós observamos, então, a cidade de Samaria recebendo a mensagem de Cristo. Veja como que a mensagem do Evangelho ela é universal e ela precisava alcançar também os samaritanos. A perseguição, então, da igreja coloca agora a evangelização de Samaria, então, na rota, vamos dizer assim, né? E ela foi alcançada, então, pelo Evangelho. Você imagina, então, Filipe na cidade de Samaria, pregando as boas novas, então, de Cristo Jesus. Como foi um momento, então, singular ali na cidade, então, de Samaria. O texto diz também, aí no texto do bíblico, em Atos, no capítulo 8, que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. A evangelização ali, então, especialmente em Samaria, ela foi uma evangelização marcada por distintivos, então, pentecostais. Aqui você observe que, enquanto nos versículos iniciais fala da multidão se dispersando e indo por vários lugares anunciando a palavra, você vê falando também especificamente sobre Filipe. Ou seja, a gente observa que tanto os leigos como também o clero, vamos dizer assim, usando a linguagem técnica, eles estavam envolvidos então na evangelização. A força leiga na evangelização ao longo da história da igreja tem sido uma marca da história da igreja, especialmente no pentecostalismo brasileiro. O que intensificou o crescimento do pentecostalismo histórico brasileiro foi a utilização da força leiga na evangelização. Isto é um fato. Então a gente vê aqui como que a força leiga amplia então a evangelização da igreja. Outro ponto a considerar aqui, nesse versículo 5, 5 e 6, quando ele pregava em Samaria, é o vencimento, né, o rompimento dos preconceitos. Como eu disse agora há pouco, havia aquela animosidade, né,
dos judeus para com os samaritanos. Mas agora os preconceitos, então, as barreiras, então, elas são vencidas. O evangelho vem exatamente para fazer isto, né? Para romper esta barreira. O evangelho é supracultural. O evangelho está acima das culturas humanas. O evangelho é as boas novas de Deus para a salvação do homem. Então, agora o evangelho rompe as barreiras, rompe os conflitos, as animosidades, e o evangelho então chega à cidade de Samaria, né? Um outro ponto nós observarmos aqui, no versículo 6, o texto diz que quando Filipe chega em Samaria para pregar o evangelho, o texto diz que as pessoas viam e ouviam, né, os sinais que ele fazia. Elas não apenas ouviam, mas elas viam também os sinais que ele fazia. Ou seja, foi uma pregação que foi endereçada não somente aos ouvidos, mas também aos olhos. Eles não estavam apenas ouvindo o evangelho, mas eles estavam vendo o evangelho, porque os sinais, os distintivos pentecostais estavam acontecendo ali naquela cidade. O texto diz que os espíritos imundos saíam, clamando em alta voz, os paralíticos e coxos eram curados. Então houve impacto na cidade, houve prodígios, houve alegria. É isso que o evangelho tem que fazer. Não basta ouvir belos sermões, não basta ouvir oratórias, é necessário que o evangelho cause um impacto, então, na vida das pessoas. E quando o evangelho chega ali com estes sinais, com essas maravilhas, com estes sinais impactantes, no texto diz aí que as multidões unanimemente, veja bem essa expressão, as multidões, foi um impacto em Samaria. O evangelho chega em Samaria causando um impacto. O evangelho tem que causar impactos na cidade, na região urbana. Vejam bem, neste momento, o versículo 8 diz que havia grande alegria naquela cidade. E o evangelho, neste momento, Lucas, ele registra o evangelho causando um impacto também, confrontando a questão de um homem chamado Simão, né? O versículo 9 diz que havia Simão, que havia exercido artes mágicas naquela cidade, tinha iludido muita gente. As pessoas chegavam a dizer que ele era uma grande virtude de Deus, era uma grande personagem, era um homem místico, já tinha iludido muitas pessoas, mas ele também creu enquanto Filipe pregava e estava ali, né? De contínuo com ele, está no versículo de número 12. Até o próprio Simão creu e também foi batizado, e de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas, ele estava atônito. Veja então bem aqui que ele se converteu, ele se juntou aos apóstolos, mas foi uma dissimulação. Às vezes acontece do evangelho não entrar nas pessoas, as pessoas apenas aderem ao evangelho, algumas chegam a batizar, mas não tiveram uma conversão genuína, não passaram por uma mudança, por uma transformação, por uma regeneração, por um novo nascimento. O Simão era dado às artes mágicas, ao misticismo, mas ele não abandonou aquilo, né? Ele aderiu. Hoje nós vemos uma onda mística na igreja, especialmente na igreja brasileira. Nós observamos uma onda, então, de misticismo, né? Se certamente os reformadores e grandes vultos da história da igreja chegassem hoje para ver cultos na igreja brasileira, iriam ficar impressionados. Certamente iriam olhar um para o outro e dizer: parece que não valeu a pena o que nós fizemos, né? Hoje é o culto do sal grosso, das mandingas, das coisas que muitas vezes foram rejeitadas pela igreja no período medieval, porque não se comportam, não se pautam, então, na Bíblia. Hoje nós estamos vendo novas formas de indulgências, nós estamos vendo a campanha do sal grosso, do óleo ungido, e coisas assim, que não se fundamentam, então, na palavra de Deus, né? Inclusive a unção, por exemplo, com óleo,
para as pessoas que contribuem. Nós não temos essa prática de ungir com óleo as pessoas que contribuem. Essa prática não está pautada na Bíblia. A unção com óleo não é para contribuintes. A unção com óleo ela é para doentes. Então veja como que o tom comercial ele tem pautado muitas igrejas cristãs. Então o evangelho chegou ali confrontando com este misticismo de Simão. O texto diz então, chega um momento que ele chega a oferecer dinheiro para ter aqueles dons extraordinários, e Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto para com Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento no coração. Porque vejo, disse Pedro, que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quando Simão ouviu estas palavras de Pedro, ele respondeu: orai por vós, por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então, Lucas registra aqui esse acontecimento, esse confronto aí, né? E esse acontecimento relacionado, essa dissimulação relacionada a Simão o mágico. Inclusive também a sua punição, a sua súplica, Lucas registrou aqui. No texto da nossa lição, outro momento que é destacado aí é que a igreja primitiva, ela não apenas evangelizava, ela não apenas expandia mediante a perseguição, fazendo a evangelização, conforme nós já vemos através de Filipe na cidade de Samaria, como também o texto diz no versículo de número 14, que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Quando a igreja em Jerusalém tomou conhecimento de que os samaritanos tinham recebido a mensagem do Evangelho, eles então enviaram para lá Pedro e João para dar um suporte ao trabalho ali. Vejam bem como que a igreja é necessário dar suporte para o trabalho de evangelização. Veja que não basta enviar missionários e evangelistas, é necessário dar um suporte. A igreja em Jerusalém, então, envia Pedro e João. Filipe tinha feito o trabalho evangelístico, mas agora precisava do trabalho de suporte através de Pedro e João. Aqui nós observamos, então, que as pessoas têm ministérios diferentes. Deus chama e vocaciona pessoas para exercer o seu dom no corpo da igreja, o que é o corpo de Cristo, a igreja, através dos dons que ele tem dado. Então, há diferentes ministérios, há diferentes dons, e eles devem ser exercidos de forma complementar, um complementar o outro, e também de forma a exaltar o nome do Senhor. Então, a igreja, ela dava suporte. E eles, quando lá chegaram, eles discipularam aqueles cristãos, certamente deram algumas instruções relacionadas à experiência pentecostal. O texto diz que eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo aqui seria a manifestação pentecostal. É uma das formas que o Dr. Lucas tem no livro de Atos dos Apóstolos, se referir ao batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Então, esse é um fator importante no contexto da igreja. A igreja tem que cuidar também do discipulado. Então, veja o evangelismo ou discipulado. Muitas vezes a igreja investe, cuida muito da evangelização, faz cruzadas, mas às vezes negligencia o trabalho pós-cruzada, o trabalho pós-evangelismo, que é o discipulado. Então, aqui é um momento para nós considerarmos a importância do discipulado, a importância de preparar os novos convertidos para terem uma fé firme, robusta, fundamentada nas Escrituras, com discernimento entre o certo e o errado. Então, concluindo, nós podemos observar aqui que o evangelho então se espalhou de forma rápida na igreja primitiva, mesmo sob perseguições. Por quê? Porque eles estavam
fundamentados, eles estavam focados na palavra de Deus e na cruz de Cristo. Isso é um elemento fundamental que aconteceu na igreja primitiva e que deve acontecer também nos dias atuais. O Espírito Santo, a palavra de Deus, a cruz de Cristo são elementos fundamentais para a igreja desenvolver as suas atividades evangelísticas e missionárias. Esse é o modelo que nós precisamos seguir. Muitas vezes nós estamos preocupados com muitos modelos e técnicas de evangelização e missões, mas aqui está o modelo, então, da igreja primitiva. É por isso que nós estamos estudando sobre a igreja, então, primitiva, a igreja em Jerusalém. Era uma igreja que avançava, mesmo sob perseguições. Nem mesmo as perseguições, elas poderiam impedir o crescimento, então, da igreja primitiva. Então, nós finalizando, o texto diz no versículo 25, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Veja então como que o evangelho então triunfava, veja como que o evangelho crescia, veja como que o evangelho então se propagava aqui nesse momento. Muitas aldeias então eles evangelizaram e levaram as boas novas então do evangelho. Quantas cidades então foram abençoadas, né, através daquela pregação. Você veja que o ministério, então, a atividade ministerial e evangelística junto aos samaritanos, ela foi intensa e foi também de sucesso. Os apóstolos deram continuidade ao trabalho ali de evangelização entre os samaritanos. Então, que nós possamos, através desta lição, levar os nossos alunos a refletir sobre isso. Refletir sobre as perseguições, refletir sobre os propósitos das perseguições no âmbito da igreja, refletir qual é a postura da igreja e a reação da igreja diante das perseguições, e refletir também o papel evangelizador da igreja e missionário, mesmo a despeito, mesmo diante então das perseguições. Fica então esta lição para nós, a expansão da igreja. Que Deus o abençoe. Nós esperamos que esse momento tenha sido abençoador para você. Compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo com o seu grupo lá de professores da igreja qual você faz parte. E deixe aqui também o seu comentário para que nós possamos ter um retorno de como você está recebendo esses vídeos. A nossa oração a Deus é que esse trimestre, que este momento de estudo da palavra de Deus venha promover uma maior comunhão com Deus e uma maior reflexão sobre a nossa postura e nossa atitude diante de Deus e também rever os nossos conceitos diante da palavra de Deus e seguirmos o exemplo então da igreja primitiva em diferentes contextos e em diferentes situações. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você no próximo vídeo.